São todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Este texto e os outros dois que nós citamos, ele vai nos ensinar como melhorar a vida. Como eu posso melhorar a minha vida? Como você pode melhorar a sua vida? E não confunda melhorar a vida com melhorar de vida. Melhorar de vida é a tônica da existência da humanidade. É o esforço que concentra a humanidade. Melhorar de vida. Mesmo quando a pessoa está partindo dessa vida, se ele tiver alguma força, ele está se esforçando por melhorar de vida. E a proposta de Deus, nesses textos, nós vamos ver que Deus não trabalha para a gente melhorar de vida. Não se frustre. A Bíblia fala que o Espírito Santo trabalha para melhorar a nossa vida. Melhorar você e não para você. Porque se Deus não melhorar a nossa vida, então nada será melhor para nós. Se eu tiver um tapete de ouro, eu vou precisar de mim para pisar nele. Se você morar num palácio, você vai precisar de você para habitar lá. E você nunca vai morar mais no palácio do que em você. Nós vivemos dentro de nós mesmos. Nós não vivemos em avenidas, nós não vivemos em shoppings, nós não vivemos em praças, nós não vivemos em lugares, nós vivemos em nós. E se Deus melhorar a nossa vida em nós, para Ele e para o mundo, melhorar de vida é uma consequência natural. Mas o inverso não é verdadeiro. Melhorar de vida nem sempre melhora você. A prova é que nós vemos num mundo em que, em tempo de crescimento científico, podemos dizer que o mundo melhorou, mas as pessoas não. O mundo, ele está cada vez mais facilitando a vida. O mundo, do ponto de vista de todas as ciências, podemos dizer que é um mundo melhor. E as pessoas? Não, as pessoas pioraram. Os valores foram destroçados. Todos os valores até então que eram melhores ontem, hoje são piores. Família, igreja,
sociedade, educação. E o que destrói isso é as pessoas, porque as pessoas estão piores. Mas elas são arrastadas neste pano de fundo que nós vivemos num mundo melhor. Aliás, isso faz parte de um discurso motivacional, né? Está todo mundo esforçando-se por fazer um mundo melhor, por deixar um mundo melhor, e ninguém preocupado em deixar pessoas melhores para o mundo. Mas um mundo melhor para as pessoas, sendo que são as pessoas que destruíram este mundo. É elas que continuam destruindo. Então, é possível perceber pelo Evangelho que há uma ação maligna no mundo que não quer pessoas melhores. Pessoas melhores é a função do Espírito Santo de Deus. É a ação de Deus. Deus trabalha nas pessoas. Mas há uma ação maligna no mundo, enganando as pessoas, levando elas a se esquecerem de si mesmas, se preocuparem em melhorar de vida. E é isso que faz e que motiva, é assim que as pessoas acordam, vivem, deitam, sonham, procuram melhorar, mudam para um país melhor, para uma cidade melhor, para um relacionamento melhor, para uma escola melhor. Está sempre alguém procurando alguma coisa melhor para melhorar para ele. Ele quer de alguma forma, desesperadamente, melhorar alguma coisa para ele e não se dá conta que a proposta de Deus é melhorar ele. Porque se Deus melhorar a minha vida e melhorar a sua vida, qualquer lugar no mundo fica bom. Você começa a viver onde Deus te quer, do jeito que Ele quer que você viva, e não tem vida melhor, não tem lugar melhor no mundo. Porque se Deus não fizer isso em nós, essa busca é infinita. A prova é que você vê pessoas em todos os níveis que são exemplos de gente que melhorou muito de vida, mas a vida deles não melhorou. Aliás, muitas pessoas se destruíram melhorando de vida. Pioraram como pessoas, pioraram em todos os sentidos, na justificativa ou na busca de melhorar de vida. Então, como melhorar a minha vida é diferente de como melhorar de vida. Veja que o texto que nós lemos, juntamente com os outros dois textos, fala que nós vamos dar conta de tudo que fizemos perante Deus, de tudo aquilo que nós fizemos mediante o nosso corpo ou mediante a nossa vida. Todos nós compareceremos diante de Deus e vamos prestar conta daquilo que nós fizemos. E o que fizemos é uma coisa, agora o que Deus fez em nós é outra. O texto que nós lemos, Paulo está chamando aqui de casa terrestre, mas ele não está falando de casa, ele está falando de vida. Ele falou, quando essa minha casa terrestre se desfizer, ele está dizendo, quando eu morrer, eu já tenho uma outra eterna preparada por Deus. Quando esse tabernáculo terrestre desfizer, nós já temos não mais um temporal, agora um eterno, preparado por Deus nos céus. E isso partiu dele mesmo, porque esse tabernáculo só se tornou eterno, porque ele colocou dentro dele o seu Espírito. Foi uma ação de Deus. Foi o texto que nós lemos. Você vai ver que essa casa terrestre se desfaz, mas nós já temos uma. E quando nós cremos e aspiramos pela outra, não é que a gente quer morrer. Paulo falou, não é que eu quero me desfazer deste. Mas o que eu quero e aspiro é entrar na outra que é eterna. Não é que nós não somos pró-vida. É que nós queremos livrar de toda a morte que existe nessa vida. E queremos possuir uma vida que não há mais morte nela. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios. E ele chama essa minha vida, esse meu corpo, de casa.
Lá em Efésios 4:11, você vai ver que Deus deu Jesus ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou que a missão dele era trabalhar para melhorar as pessoas, melhorar a vida delas, para elas mesmas, para os outros e para Deus. Ele se ocuparia disso. Há muita frustração em relação a Deus, porque as pessoas não querem isso de Deus, elas querem que Deus ajude elas a melhorarem de vida. E quando Deus não faz, elas se frustram, elas falam: Deus não funciona, Deus não é como eu acredito. Mas você está pedindo para Deus uma coisa que Ele não faz, que Ele nunca se propôs. Isso acontece não como uma coisa buscada, como uma coisa acrescentada. Todo mundo que melhora para Deus, melhora para Ele, melhora para os outros, ele melhora de vida também. Mas melhorar de vida não é a ação do Espírito Santo direta. Melhorar a vida, sim, diz que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida para nos levar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para atingirmos a estatura, para você crescer a estatura varonil de Cristo, para entendermos a unidade da fé. E você vai encontrar gente com muito tempo de religião que não sabe nem o que eu estou falando, Efésios 4:11. O que é isso? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a medida da estatura de Cristo, a varonilidade de Cristo, a unidade da fé. Que Deus, quando envia o seu Espírito Santo, que passa a habitar em nosso coração, Ele começa a agir na nossa vida, te levando a crescer nessa direção. Só que isso não acontece com todos. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja vivo no reino. Quem está numa religião, isso não vai acontecer. Por isso você vai ver igrejas crescendo e os religiosos se enfraquecendo. O cristianismo cresceu. E o cristão? Nem sempre. O catolicismo cresceu, ficou a maior do mundo, mas coitado do católico. O espiritismo é a religião que mais cresceu no mundo, é a mais antiga, mas coitado do espírita. O budismo vai bem, mas e o budista? Então tem igrejas cristãs, infelizmente, que entrou por esse caminho do paganismo. Elas crescem, mas os seus fiéis, não. Porque se perdeu esse propósito de Deus, que é o crescimento pessoal, e não o crescimento denominacional. O Espírito Santo trabalha para que você cresça para Ele, para você, para os outros e para Deus para sempre. Enquanto que o que o mundo produz é um crescimento para o próprio mundo, que a religião produz é um crescimento para ela mesma. A denominação, ela se preocupa com a sua própria bandeira, visando o seu próprio crescimento, em detrimento da nulidade, da fraqueza, da morte de seus fiéis. Então, queridos, quando Paulo diz aos Efésios que o Espírito Santo trabalha usando pessoas e dando dons para as pessoas e capacitando as pessoas, habitando as pessoas para edificá-las no seu serviço. A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida vem depois da conversão. Por isso que Paulo falou assim, olha, se é que vocês... disse Pedro, se é que vocês já conhecem que o Senhor é misericordioso. Ele está dizendo, se você já tem a experiência de aceitar a ação de Deus para melhorar você, isso vai acontecer em você. Paulo usa um outro exemplo, ele diz, se é que nós formos achados vestidos e não nus.
Vestidos e não nus, ele está dizendo, se você já tem vestido sobre a sua vida a justiça de Cristo, então isso vai acontecer em você. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor, não se rendeu a Ele, não aceitou ainda o Espírito Santo habitar em você, isso não acontecerá. Quando ele usa o exemplo de vestidos e nus, ele está se referindo a um exemplo de Eva e Adão, que estavam nus, porque estavam em desobediência a Deus e se vestiram de folhas com medo. E Deus perguntou onde vocês estão. Ele falou, nós estávamos com medo, nos escondemos. Eles acharam que fazer uma roupinha, uma tanguinha de folhas ia protegê-los da onisciência de Deus. Eles estavam nus. Foi preciso Deus imolar um animal, derramar sangue inocente para cobrir-lhes o pecado, apontando para Cristo. Então, este relacionamento com Deus, se vestindo de religião, de justiça própria, de altos conceitos, de eu acho que está bom. Você quer melhorar de vida? Não, está bom. Estou ótimo. Mas não tem nada para melhorar? Não, estou ótimo. Está bom. Nada vai acontecer. Vai ficar do jeito que está. E Deus não protege quem se sente protegido. Deus não dirige quem está certo do seu caminho. Deus não socorre pessoas que se socorrem. Deus não faz nada por pessoas que não aceitam que Ele faça. Então, se você se garante, está garantido. Deus não tem mais o que fazer aí. Mas quando nós entendemos que sem Deus nós estamos perdidos, então Jesus veio em busca do perdido. Não importa o quanto você esteja perdido, se você se reconhecer perdido, Ele está procurando por você. Mas se você já tem os seus conceitos de Deus, conceito de religião, já fez aí a sua roupinha de folhas, se escondeu atrás dela e falou, para mim Deus é assim, para mim Deus é dessa forma, então não há o que ser feito. O terceiro texto, que é de 1 Pedro, ele fala assim, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, porque como pedras que vive, sois edificados casa espiritual. Então peguei 3 textos, e os 3 textos dizem assim, olha, você pode comparar a sua vida a uma casa viva, que foi edificada por Deus, pedra por pedra, área por área. E a missão do Espírito Santo de Deus é fazer esta casa ser uma casa habitada. Em outro lugar, quando ele não chama de casa, ele chama de corpo, e ele fala que o Espírito dele habita este corpo. O Espírito Santo habita este corpo, que é um corpo formado de muitas células, que são todas as pessoas que Deus agrupou como corpo. Quando o Espírito Santo se ocupa em agir na nossa vida para melhorar a nossa vida, e não melhorar de vida, Ele está nos conduzindo a viver uma vida que Ele propôs para o ser humano viver em Cristo Jesus. Então Deus deu Jesus, Jesus deu Espírito Santo deu Evangelho, deu dons e habilitou pessoas que, em sendo habitadas por Deus, vivem uma vida que não apenas vivem, mas transmitem vida. São pessoas que, em vivendo, comunicam vida. Elas dão vida onde vivem. Elas dão existência onde estão. São pessoas que, diferente do matador, que veio para matar e criou um mundo para as pessoas, e as pessoas melhoram de vida, mas pioram como pessoas, Deus não se ocupa em melhorar as pessoas de vida, mas quer melhorá-las como pessoas, por causa da ação dele. Por que Deus se ocupa em melhorar as pessoas? Para elas mesmas, porque Deus fez o homem funcionando bem, sem crise, sem complicações, sem complexos.
com capacidade de se perceber, com capacidade de perceber o quanto que ele é importante para a vida. Viver uma vida que, em vivendo, ele também transmite vida. Somos criados pelo Senhor da vida e tudo que Deus criou com vida tem a missão de transmitir vida. Mas a maioria que foi para o outro lado, que ficou na religião, que foi para a proposta de apenas melhorar de vida, essas pessoas já se tornaram nocivas para o planeta, para elas mesmas. Fez desse mundo um mundo perigoso. Fez deste mundo um mundo complicado, um mundo onde as pessoas não entendem o porquê das coisas. E se frustram com Deus, se frustram com a religião, se frustram com elas, quando na verdade a proposta de Deus é melhorar a minha vida. Não há promessa de Deus de nos livrar do caos, de livrar a terra do caos. A proposta dele é nos salvar, porque o caos virá, o fim virá, a destruição vem. E Paulo diz, olha, nós que estamos ainda neste tabernáculo, somos habitados pelo Espírito, quando essa casa terrestre se desfizer, da parte dele nós já temos uma eterna nos céus. Isso partiu dele. A prova é que ele nos deu o Espírito dele para habitar em nós. Isto é, nós que temos a experiência da conversão. Amém até aqui, queridos? Muito bem. Se os 3 textos nos ensinam nós nos ver como casa, e a proposta de Deus é edificar essas casas, o Espírito Santo trabalha edificando, ele usa a minha vida para ajudar na construção da sua, usa a sua para ajudar na construção da minha, porque nós somos pessoas vivas que transmitem vida. E quando eu vivo a minha vida e você vive a sua vida no propósito que o Criador nos deu para viver, nós comunicamos vida, não destruímos vida. Porque Ele nos fez assim. Partiu dele mesmo. E aí Paulo diz assim, então, nós devemos viver essa vida em plena confiança. Ele está dizendo, durma tranquilo, quando você sair desse tabernáculo terrestre, Deus já preparou o celeste. Descanse. Tudo que nós temos que fazer é nos esforçar, como disse Paulo, quer presente, quer ausente, para sermos uma boa casa, uma casa agradável, uma boa vida. Porque todos nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos mediante a nossa vida. Aí eu volto àquela pergunta, como eu posso melhorar a minha vida? Eu posso melhorar a minha vida quando eu começo a olhar para ela na perspectiva de Deus, que Deus me avisa que a proposta dele na minha vida é melhorar eu, e não aquilo que é para mim. Porque se ele melhorar o mundo à minha volta e não me melhorar, eu moro em mim. Não moro em outro lugar. Eu me relaciono com pessoas e não com coisas criadas pelo homem. Eu me relaciono com pessoas criadas por Deus. Paulo diz, quando essas coisas terrestres se desfizer, nós vamos para a celeste. Se temos a experiência da conversão. Então nós que temos a experiência da conversão, já vencemos essa primeira etapa, sabemos que o Senhor é bom, o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, então agora o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é isso que nos dá a garantia de que vamos para a eternidade, podemos ver uma vida de confiança, e a proposta dele agora que habita em nós, é trabalhar em nós, porque nós aceitamos ele para trabalhar em nós e melhorar a nossa vida. Se nós não aceitarmos, nós vamos perder a nossa vida. E Paulo falou, cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Então, comparando a nossa vida com uma casa,
Eu me lembro de quando Jesus olhou para a figueira, depois de 3 anos, ele falou, eu vim aqui 3 anos comer fruto nela e não tem fruto. Ele falou assim, olha, morra. A figueira representava Israel. Jesus já estava ministrando por 3 anos Israel, e Israel não crescia na direção de compreender quem é que estava ministrando para eles, que era o próprio Deus encarnado. Então a figueira, ela tinha apenas folhas, ela tinha apenas aparência. Ela usava a terra inutilmente. Ela vivia para nada. E uma vez que não tinha fruto no 3º ano, ele falou, morra. E no dia seguinte ela secou, os discípulos ficaram admirados, falou, Senhor, a figueira secou. Ele falou, mas é assim. Uma vez que ela não tem porquê de existir. Olha o perigo de alguém viver uma vida como comumente se vive, cuidando apenas da aparência, sem conteúdo. Nós vivemos num mundo preparado para as pessoas viverem uma vida de aparência. Nada é de fato o que parece. É um mundo de aparência. Aquilo que está se apresentando diante de você não é bem daquele jeito. E muitas pessoas, como casa, é uma casa que só tem fachada. Ela só tem um endereço. Ela só tem aquela fachada para que todo mundo que passa vê que ali existe uma vida, existe uma casa, chamada aqui de casa. Mas ela não tem compartimentos. Ou os compartimentos não funcionam. Eles estão debilitados, eles estão problemáticos, parece que não tem ninguém edificando aquela casa. Estou fazendo uma comparação simples para a gente entender. Se eu sou uma casa, e se eu estivesse procurando uma casa, eu escolheria a minha vida para morar nela? Ou se você pudesse, você se mudaria dela? Fala, ela é muito difícil, ela é muito complicada. Tem muita coisa bagunçada, tem muita coisa que não se arruma. E não é nossa missão. Por mais que você tente arrumar a sua vida, você não vai conseguir. A sua parte é deixar, aceitar e cooperar com a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. Se Ele não fizer, isso não existe. Eu conheço, e você deve conhecer, um monte de gente que gostaria de mudar de vida, mas não consegue. Que gostaria de mudar tudo, mas não consegue. Ele fala, não consigo. Porque nós não temos esse poder, essa capacidade. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, é a função dele, é a missão dele. O que nós temos que fazer é cooperar. Por isso que a Bíblia fala que nós somos cooperadores. Ele opera e a gente coopera. Ele sabe fazer e a gente aceita o seu fazer. Ele fala como é e a gente obedece. Ele nos ensina e a gente aprende. Porque quando isso não acontece, a gente se torna solo incultivável. Pode observar que tem pessoas que não mudam. Elas não melhoram. É como plantar na areia. É como cultivar no gelo. Não gruda nela, não pega. As coisas de Deus não encontram nelas paladar. Por quê? Não há uma cooperação da própria pessoa para uma ação do Espírito Santo de Deus na vida. Aí as pessoas não melhoram. Porque ela não aceita esse agir de Deus na vida dela. E se ela não aceita, a vida não melhora e a pessoa fica frustrada com ela mesma, com Deus, e aí você vai encontrando pessoas cheias de complexos, cheias de problemas, cheias de traumas, cheias de crises, e parece que tudo está acontecendo fora delas, mas não, parte dentro delas. Tudo isso se resolve se Deus arrumar a vida.
Tudo isso se resolve quando a pessoa tem um encontro com Deus, uma sujeição a Deus, e Ele permite, a partir dali, Deus, através do Espírito Santo, agir na vida dele. Trazendo libertação, trazendo conforto, trazendo provisão, trazendo direcionamento. É quando o Espírito Santo de Deus habita numa vida e ele começa a melhorar essa vida. Quem está me entendendo, diga amém. Se nós somos comparados a uma casa, nós não podemos ser como uma casa, ser uma casa que só tem fachada, como aquela figueira que só tinha folhas. Ela existia, ela era vista, ela tinha aparência, mas fruto é colheita, colheita é sinal de crescimento, crescimento é sinal de nascimento. Nasceu, cresceu, frutificou. O processo não foi interrompido. Às vezes na nossa vida, quando a gente fala de Jesus para alguém, ele fala, não, eu estou ótimo, ele não quer melhorar a vida dele, então a vida dele não vai melhorar. Mas se nós aceitarmos melhorar, nós temos que entender que é uma ação conjunta do Espírito Santo de Deus na nossa vida e nós cooperando com o Espírito Santo de Deus. Se nós não cooperarmos, queridos, nós podemos nos tornar como aquelas pessoas que nada acontece. Nada acontece. Ela pode vir à igreja 10 vezes por semana, nada acontece, porque não há uma ação do Espírito Santo de Deus, uma cooperação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes porque a pessoa, ele mesmo diz para Deus assim, estou ótimo, é assim que eu quero viver, é assim que eu vivo, é assim que eu vou viver. Se nós somos comparados a uma casa tem compartimentos, área de relacionamento, área de alimentação, área de banho, área de descanso. Para mim fazer uma análise, se eu sou uma casa valorizada, uma casa habitada pelo Espírito Santo de Deus, uma casa espiritual, como diz Pedro, eu tenho que olhar para essas áreas e ver se não tem coisas que o Espírito Santo de Deus possa fazer aí. A área de relacionamento, aquela área que nós chamamos de sala. Como é que vai a área de relacionamento da minha vida? Está ótima? Está tudo certinho? É uma área que traz muito problema para a vida, para a casa toda. Por quê? A sala, se você não se relaciona, ela não tem por que existir. Se você se relaciona com tudo, com todos, ela vive bagunçada. Ninguém, tendo uma sala, deixa ela aberta o tempo todo, mas também não pode deixar fechada o tempo todo. Porque Deus nos criou com capacidade de relacionarmos. E faz parte da saúde da vida, faz parte da normalidade da vida, a gente ter essa capacidade de comunicação. Todo mundo tem que ter abertura dentro dele para receber vidas, comunicar vidas. Comunicar vida para a vida que ele recebe vida. Alguns dizem assim, mas eu não consigo porque eu me frustrei com A, eu me frustrei com B, eu me frustrei com C, então a partir daí... Não, queridos, é que muitas vezes a gente vai usar a área de relacionamento como se fosse área de serviço, como se fosse campo de guerra. A área de relacionamento na nossa vida é uma área que a gente não julga ninguém, não mede ninguém, não pesa ninguém. A pessoa quando entra na sua sala, ou seja, ele entra naquele compartimento da sua vida para se relacionar, ele é o que ele é e você é o que você é, sem julgamentos. Já percebeu que tem pessoas que você não pode se aproximar, que ele já vem com balança? Tem pessoas que você não pode se aproximar, que ele já vem com armas. Ele quer te moldar, ele quer te cobrar, ele quer te medir. Não.
Sala, que nós chamamos de visita, é uma área da nossa vida que ela é aberta ao público, onde a gente oferece para as pessoas um pouco daquilo que você tem. Um carinho, um carisma, um assento, uma água. Mas é preciso ter. Você compraria ou moraria numa casa sem sala? Por que nós temos que sujeitar o Espírito Santo a isso em nossa vida? O Espírito Santo habita em nós e nós somos uma casa que a gente diz, não, eu não me relaciono. Eu me basto. Para mim é A, B, C e D e acabou. Então, isso desvaloriza, isso complica, isso impede um agir do Espírito Santo. Isso pode ser melhorado. Quem concorda comigo, diga amém. Temos que estar aberto a isso. Se temos alguma dificuldade, se temos alguma barreira, a missão é dele. Tudo que eu preciso é de sujeição e permissão. E você vai ficar espantado com o progresso que você vai ter nessa área, se você deixar o Espírito Santo de Deus agir em você. Como que ele te molda, como que ele te muda. Muda caráter, muda temperamento. Faz você desconhecer você. Mas nada acontece se nós falarmos só, eu sou assim mesmo, e se Deus me quiser, Ele tem que me salvar assim, e se alguém quiser se relacionar comigo, tem que ser assim, à distância. Não. Uma área de relacionamento, ela não tem que ser grande, nem pequena, nem rica, nem pobre, ela tem que ser agradável. É onde você entende que Deus nos fez com essa capacidade, isso veio dele, faz parte da vida, onde pessoas vivas transmitem vida, porque a mesma forma que você comunica a vida, alguém comunica a vida a você, isso é saudável, isso valoriza. O Espírito Santo faz isso, enquanto a gente fica pedindo para ele um monte de coisa, é isso que ele quer fazer. Enquanto nós temos uma lista de coisas para melhorar de vida, ele está dizendo para a gente assim, olha, não vai adiantar nada melhorar de vida, se você continuar com essa vida aí. Ensimesmado. Ego inflado. Querendo que o mundo fique orbitando em volta de você. Não, ele precisa, tem que ter essa humildade de falar, Deus, o problema é em mim. O Senhor precisa me mudar. Ele sabe fazer, ele tem prazer em fazer, ele quer fazer, ele tem poder para fazer. Só não faz na vida de quem não permite. E quem não permite, a casa vai ficando desvalorizada. Quando fica desvalorizada, ela fica frustrada. Ela se deprime, ela chora, ela fica triste, ela não entende, ela fala, por que Deus? Não é Deus, é nós que temos que permitir. Área de relacionamento. Uma casa também tem a área de alimentação, que nós chamamos de cozinha. Se eu tivesse que responder uma pergunta simples, você tem se alimentado bem ultimamente? O suficiente? Espiritualmente falando? Porque você sabe que uma pessoa que não se alimenta, ela adoece. E se mesmo assim ela não se alimentar, ela morre. Quando Paulo diz, por causa disso, entre vós muitos fracos, doentes e mortos, ele estava dizendo fraco espiritualmente, doente espiritualmente e morto espiritualmente. Por que você acha que tem pessoas que a palavra de Deus não pega, o louvor não pega, a vida espiritual não pega? Eles são duros, eles são frios, porque morreram. Morreram de fome. Morreram de fome com a Bíblia na mão, morreram de fome vindo na igreja. Porque não se alimentam adequadamente. Foram desnutrindo. Foi se esfriando, foi perdendo a sensibilidade, o Espírito Santo foi ficando mais distante. Aí chega um tempo que eles estão mortos, literalmente mortos.
espiritualmente mortos. Qual o problema que teve com eles? Alimentação. Alguns comem de tudo, outros não comem aquilo que é alimento. E isso vai mexendo na saúde espiritual. Nós vivemos numa época em que a gente se alimenta muito pouco e muito mal. Talvez eu esteja enganado, não aconteça isso com vocês, mas eu acho que o que a gente come de televisão, de internet, é bombástico perto daquilo que a gente come de palavra de Deus, de comunhão, de oração, de tempo de alimento. Mas isso é vida. Isso é vida. Se nós não alimentarmos espiritualmente, nós vamos enfraquecer. Se nós não alimentarmos, nós vamos adoecer. Se nós não alimentarmos, nós vamos morrer. E daqui a um tempo, quando o Espírito Santo estiver falando num lugar que nós estamos, uma pessoa morta, ele não capta os impulsos da vida. Então Deus pode estar fazendo uma obra muito grande perto de mim, mas eu não percebo, eu não sinto. Porque o Espírito, se ele não tiver um corpo vivo, ele não se manifesta. A Bíblia fala que um corpo sem o Espírito é morto. Quem está aí, diga amém. Área de alimentação, é preocupante quando você olha para a sua vida e vê tudo que entrou, tudo que você captou pelos olhos, pelos ouvidos, pelo contato, e o que aquilo vai produzir dentro de você, de bom e de ruim. Você vai falar assim: estou envenenado. Estou envenenado, estou comendo muita coisa, muito pouco coisa boa, e estou ingerindo muita coisa que destrói. Somos uma casa, o Espírito Santo está edificando. Aí eu pergunto: você tem se alimentado regularmente? Ou você, lá de vez em quando, fala: eu preciso de um versículo da caixinha de promessa, que nem existe mais, né? Preciso de uma profecia para dar um gás, que eu estou quase morrendo. Não, queridos, é alimentação diária. Vida. A vida, Deus é espírito, se comunica espiritualmente com o seu povo, e nós temos capacidade, assim como você tem capacidade fisicamente, fala: estou com fome, preciso comer. Alguma vez você falou assim: estou com fome, preciso orar. Estou com fome, preciso louvar a Deus. Saudade de Deus, prazer no alimento espiritual, saudade daqueles impulsos de Deus, quando você sente Deus te conduzindo e diz: glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu tive uma experiência com Ele ontem, tive outra hoje, e está alimentando, está fluindo, está vivo. Para não ficarmos religiosos, fala: quando você comeu pela última vez? Tem se alimentado bem? Tem se alimentado regularmente? Sente que está vivo espiritualmente? Área de alimentação. Somos uma casa. Você gostaria de ser uma casa sem área de alimentação? Área de limpeza. Hoje tem-se o banheiro dentro da casa, na época tinha-se fora. Mas área de limpeza. O que é área de limpeza? É uma área onde você reconhece em você alguma coisa que você não gostaria que ela estivesse em você. E você quer que isso não permaneça ali. É uma sujeira, está em você, mas você não quer ali em você. Tem gente que não gosta de área de limpeza e fala: não, está ótimo, está bom. E ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E vai se contaminando, Você está vendo. Você está vendo amargura, você está vendo ódio, você está vendo pensamentos impróprios, você está tendo desejos nocivos, destrutivos. Você está vendo, não precisa mais ninguém ver, a casa é tua, o interesse é teu. É como uma pessoa que está suja e fala: não, deixa, estou ótimo, estou bem. Não, o banho
Ele é reparador, a limpeza é reparadora. Quando o Senhor te liberta de alguma coisa que está em você, mas você não quer em você, você diz, ai que alívio, glória a Deus. O Senhor me livrou disso, tirou isso de mim. Sentimento ruim, coisa ruim, pensamento ruim. Área de limpeza, porque a Bíblia fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado, o Evangelho nos limpa, a palavra nos limpa, produz isso em nós. E nós não devemos querer ser uma casa onde o Espírito Santo habita, onde não tem área de limpeza. Como melhorar a minha vida? Sujeitando ao Espírito Santo esse tratamento. Melhorar a minha vida na área de relacionamentos, melhorar a minha vida na área de alimentação. Eu teve um tempo, uma experiência pequena, mas não me esqueço, que o Espírito Santo falou bem assim no meu coração, você está assistindo muito filme. Alguém falou, ei pastor, isso não é pecado, todo mundo faz isso. Eu estou falando da minha vida, a sua é a sua. E eu disse para ele assim, eu gosto de filme mesmo, então o senhor precisa me libertar. Porque realmente eu tinha um investimento de tempo maior nessa área do que na área com Deus, com Bíblia, com oração, com culto. Se eu somasse no final do mês o tempo que eu gastei vendo filme e o tempo que eu gastei cultuando, ou orando, ou louvando, ou aconselhando, evangelizando, o tempo com o filme ganhava. Eu falei, estou mal mesmo. O senhor está certo. Isso vai te adoecer. Você está comendo mal, vivendo mal, gastando mal. Isso vai fazer mal para você, você vai adoecer espiritualmente. E aquilo que parecia impossível parar de fazer, o Espírito Santo fez, pronto, acabou. Quando eu vi, fazia tanto tempo que eu não via nenhum. Isso mudou. Um quadro que não se mudava durante muitos anos. Porque quem faz é Ele, queridos. Se eu falar para Ele, não, estou bem, é assim mesmo, é assim que eu quero usar meu tempo, assim que eu quero gastar minha vida, o Espírito Santo é educado, ele é cortês. Lembra que Jesus desembarcou em Gadara uma vez, e tinha um homem que era o terror daquela região, ele andava nu nos sepulcros e assustava todo mundo, era o terror. E Jesus expulsou os demônios, que era uma legião, e o homem se vestiu, se banhou e assentava aos pés de Jesus e ouvia o Evangelho. Só que quando Jesus mandou os demônios embora do homem, os demônios falaram para Jesus, a gente pode entrar nos porcos? Ele falou, pode. Aí eles entrou numa manada de porcos, de 2.000 porcos, e precipitou os porcos num precipício, eles morreram todos. Aí sabe o que eles fizeram para Jesus? Vai embora daqui. Mas o problema deles era aquela legião de demônios. Eles queriam que Jesus libertasse ele dos demônios, mas que não tocasse nos seus porcos. Livra-nos dos nossos demônios, mas não toque nos nossos porcos, que era uma criação tão ilegal, por isso deu legalidade. Quanta gente Jesus não poderia ter curado naquelas 10 pequenas aldeias? Sabe o que Jesus fez? Foi embora. Vai embora daqui, por causa dos porcos. Vai embora daqui, ele foi. E o homem que antes tinha uma legião de demônios entrou no barco para ir também. Jesus falou, não. Eles não estão mandando embora você, estão mandando embora a mim. Então eu vou, você fica. Fica e fala para eles quão grandes coisas te fez Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, a casa é sua, o interesse é seu, a vida é sua. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você está vendo que a coisa não está boa, tem alguma coisa, o Espírito Santo tem prazer em fazer isso, mas ele precisa da sua cooperação. Se você que é o dono da casa falar, não Senhor, eu estou bem nessa sujeira aqui, deixa eu aqui.
Deixa com meus pensamentos, deixa com meus sentimentos, deixa com os meus rancores, deixa com a minha mentira, deixa com a minha... Enfim, tudo aquilo que você vê em você que você não gostaria que estivesse aí. Está em você, mas você não quer isso em você. O Espírito Santo tem o maior prazer em arrumar isso daí. Ele veio para isso. Não é para você falar assim, eu não consigo jamais. Não, não é você. Ele é que vai fazer isso em você e por você, para Ele, para sempre. Deus está fazendo isso em nós, para nós. Você vai ter muito mais prazer em conviver com você. Você vai ter muito mais prazer em conviver com os outros, porque a sua vida melhora. Ele faz isso em nós, para os outros, para Ele, para sempre. Por que não? E por último, querido, toda casa tem uma área de descanso, nós chamamos de quarto. Quarto é a área em que nós vivemos descansando no cuidado de Deus, na provisão de Deus. Você sabe que você não vai conseguir de você mesmo fazer o próximo dia raiar. Você sabe que você não tem capacidade de garantir que amanhã você vai colocar os pés no chão. Então você descansa. Você vive sem insônias, sem ansiedade, sem preocupações, porque quando fala área de descanso, é a área em que você vai dormir, descansar no Senhor e vai entregar a sua vida a Ele, como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O Salmo 3, versículo 5 diz, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Salmo 127, 2 diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então é descansar nas promessas, nos cuidados de Deus, porque Deus é quem garante a vida hoje, e Ele garante amanhã e depois de amanhã, e não tem nada que a gente possa fazer. Então, como nós somos dele, Ele habita em nós, nós confiamos nele. Paulo falou, quando essa aqui se desfizer, já tem a outra. Então você descansa. Confia. Quando você descansa, quando você confia, você dorme. E aqui diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme, porque Ele não dorme. Nós dormimos. Queridos, nós vivemos num tempo que a religião tem enganado muita gente. A religião cresce, as pessoas definham. O mundo evolui, as pessoas pioram. O mundo está em construção e as pessoas em desconstrução. Os valores estão ruindo. O Espírito Santo trabalha na contramão de tudo isso daí. O inimigo não se importa que o mundo esteja pensando no mundo melhor. O que ele não quer é pessoas melhores. Deus é o contrário. Deus não se importa com o mundo. O mundo tem o seu dia preparado para terminar. A ação de Deus, a ocupação de Deus é com pessoas, é com vidas. Deus não está comprometido com denominações, nem com instituições, nem com nações. Ele está agindo em busca do indivíduo. Ele falou, vim buscar o que se havia perdido. A Bíblia fala que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para melhorar a nossa estatura espiritual, edificando essa casa como pedras vivas, como casa espiritual, tijolinho por tijolinho, dia por dia, problema por problema, situação por situação. Nós temos que perceber esta ação de Deus na nossa vida a cada dia, melhorando ela, porque é nela que você mora, é nela que eu moro. Nós não moramos em avenidas, nem em shoppings, nem em festas, nem em multidão. Você vai para sua casa em você, acorda em você. E é aí que Deus precisa arrumar para a gente viver, porque é aí que Ele habita. Se Ele arrumasse tudo em volta e não arrumasse aqui, não resolveria o nosso problema. Amém, queridos? E isso não é uma coisa que você tem que pedir para Deus, é uma coisa que Ele se propõe
dispõe a fazer. Tudo o que nós temos que entender é a necessidade de sermos trabalhados por Ele e nos sujeitarmos à ação dEle. Se nós falarmos para Deus, não, estou ótimo, vai continuar assim. Se falar, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, vai continuar assim. Mas se nós entendermos que Deus pode mudar tudo isso, enquanto o mundo piora, as pessoas que estão no reino de Deus estão melhorando. Melhorando para elas mesmas, melhorando para os outros e melhorando para Deus. E o mundo vai de mal a pior. E o reino de Deus está cada vez melhorando mais. Porque o Espírito Santo de Deus existe, ele atua, ele está agindo. Se ele não está agindo na vida de alguém que fala, eu não acredito, não quer dizer que ele não está agindo nele. Porque são pessoas que foram se descuidando, foram se desligando, ficaram insensíveis, morreram. Precisam ser ressuscitados. A Bíblia fala, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ressuscita de entre os mortos, levanta de entre os mortos e Jesus te esclarecerá. Queridos, é o que existe de mais lindo no cristianismo, é um Cristo vivo, presente. Não tem nada que é melhor na vida de um cristão do que ele perceber que ele é habitado por um Cristo presente, que dá sentido à vida, às pequenas coisas, às grandes coisas, dá sentido a tudo que existe, ao relacionamento familiar, ao relacionamento de comunhão, ao relacionamento com o inimigo, ao relacionamento com os outros. Um Deus que põe sentido à sua vida em tudo que você sente. Porque viver é sentir a vida por meio dos sentidos. Quando Deus arruma isso em nós, nós nos achamos. Acabou a busca, acabou a procura, acabou a preocupação. Ele vai edificando isso a cada dia. Esta é a proposta de Deus para as pessoas. Muita gente se frustra com Deus porque eles vêm ao apelo da religião. A religião quer crescer vendendo, propagando, fazendo coisas que Deus não diz que vai fazer. O Evangelho te ilumina dizendo que Deus vai fazer aquilo que Ele está falando que vai fazer. E Paulo, quando diz de casa, ele está falando da nossa vida. Olha, nós, enquanto estamos nesse tabernáculo, temos que nos esforçar, temos que aceitar, temos que ter experiência, porque a qualquer momento ele se desfaz. Quando ele se desfizer, problema nenhum, ele diz, nós já temos outra. Se é que você tem a experiência de que Deus é bondoso. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.